Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita da senhorita Ariadne Ribeiro. Ela é pedagoga, especialista em dependência química, cursando pela Unifesp e também especialista em educação sexual pela Universidade Salesianos. E hoje ela está falando um tema muito pertinente, é sexo e drogas. É aquilo que a gente costuma falar e são coisas que hoje, pela curiosidade, por ter algum tipo de experiência, na qual ela já mencionou logo de início, ela pode sim falar por conhecimento de causa, mesmo porque está convivendo com dados estatísticos, indo em locais de grupos de risco que tenham esse tipo de comportamento. Então ela está trazendo dados mais concretos, não são coisas que estamos tirando, são coisas reais, que no futuro teremos mais informações. Falar de sexo e drogas, e principalmente na adolescência, é para quem tem curiosidade. A gente sabe que não se tem tantas pesquisas com jovens, principalmente adolescentes, e é sobre isso que também estamos falando. Portanto, se você tem filhos jovens, presta muita atenção nessa entrevista. Continue tirando suas dúvidas, entrando em contato conosco. Nós temos uma especialista que te atende aqui através da nossa linha direta, 11 973 18 84 36, ou nosso pelo e-mail, programa ABC, programa netcidade@.com.br. Pois é, e vamos continuar o nosso bate-papo, não é? Então, em relação às drogas, podem levar a comportamentos de sérios riscos, tanto para o adolescente, para o jovem adulto? Isso. Quando a gente fala dessa ligação perigosa, né, que tem entre o uso de droga e a sexualidade, a gente começa, né, nessa questão da descoberta do adolescente realmente querer se firmar na vida, e a gente vai terminar nesses dados estatísticos aí bem drásticos, né, onde a gente relaciona uma grande parcela dos abusos sexuais infantis a homens alcoolizados, a pessoas alcoolizadas, né, e muitas vezes dentro da própria família. Então, assim, o álcool ele acaba sendo um preditor também do risco dentro da família, né? Da própria família. Então, é importante ter todas essas informações, que eu acredito que elas vão fazer a gente repensar, né, a nosso comportamento, né? Nosso modelo de pais. Os nossos modelos, exatamente. Os nossos modelos até de diversão. Porque hoje em dia, né, a gente não é tão grande assim. A gente olha, a gente imagina que todo mundo beba, mas essa é uma questão de propaganda mesmo, né? Existem muitas pessoas que vivem muito bem sem fazer uso de álcool. Mas existe uma cultura, geralmente entre as pessoas mais pobres, né, que estão mais vulnerabilizadas. A gente percebe, se a gente olhar para um bairro pobre, a gente vai ver que no bairro pobre só tem boteco e igreja. Né? Muito mais do que nos centros, Exatamente. Com certeza. Então, assim, o que tem disponível para uma criança que vive no subúrbio? O boteco, que é onde ele vê o pai se divertindo. É onde ele passa a vida procurando o pai para pedir uma balinha, né? Enquanto o pai ali está gastando o dinheiro dele no álcool. Então a gente percebe que a questão cultural ela pode ser modificada se a gente conseguir conscientizar as pessoas, mais até do que conscientizar o adolescente, né? A gente hoje faz um trabalho de conscientização dentro das escolas, mas eu acredito que a gente precisava conscientizar a família como um todo dos nossos modelos, né? Que os nossos modelos, eles não precisam falar uma reunião de família de domingo, não precisa estar regada a álcool, né? Um churrasco entre a família também não precisava ter álcool. Então, essas coisas podem começar a evitar determinados problemas. Acredito que nenhum dos pais que está assistindo a gente fica imaginando que o filho poderia estar sendo abusado, ou simplesmente que isso poderia acontecer entre os amigos que vão ali no churrasco do final de semana. Mas é isso que a gente tem nas estatísticas, né? É uma pessoa alcoolizada, geralmente amigo ou parente da família, que acaba abusando dessas crianças. Então,
é de se pensar. É importante a gente ter uma pesquisa realizada, ter dados estatísticos, porque assim a gente consegue encarar a verdade, encara a realidade e enxerga, né, que nossos comportamentos não podem ser a porta aberta para o mal dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E é interessante porque, que nem o álcool, nós sabemos que todas as drogas, quando legalizada, ela não duplica, ela não triplica, ela vai muito mais além. Não é? Então, quando se fala em legalização de uma droga, institucionalizá-la, hoje nós temos assim, uma população que, o álcool, 35%, 40% da população bebe. E sabemos que o risco, a partir do momento que se legaliza, e não adianta legalizar para depois vir combatê-la como fizemos com o cigarro, né? Alguma década atrás se falava que o cigarro não causa câncer, era sabido, mas os fabricantes não vão, mesmo porque são eles que bancam os políticos, e os políticos precisam de alguém que banque. Então, o que ocorre que é uma máfia, né? Um está atrelado ao outro. Mas com uma campanha de conscientização como foi feita com o cigarro, diminuiu-se muito, 16, 17%, onde que a coisa chegava a 25, 27%. Mas o álcool não se fez, porque não há interesse político, não há política pública, porque nós temos nossos representantes que infelizmente ainda são comprados. Infelizmente, por isso que quem sabe que agora com as novas políticas, com novas reformas, não vai haver mais essas pessoas que vão bancar. Porque enquanto não tivermos os nossos representantes que defendam o direito do povo, vai acontecer o que ela está falando. Porque hoje 35% ou mais bebem sim, com essa cultura de festiva, ou mesmo cultura, chegando no final de semana, e é ali que começa o seu filho. Porque a doença, que futuramente vai ser caracterizada, e como ela está colocando com muita propriedade, muitos pré-adolescentes ou jovenzinhos com 10, 11 anos já sofrem com ansiedade dentro da sua casa, por ver brigas de papai e mamãe, dificuldades como se mora na periferia, não se tem prazer. E o álcool dá muito prazer gratuitamente, independente da situação. É uma alegria artificial, diminui a ansiedade, a tristeza, a falta de perspectiva, enfim, o álcool ilude. E aí é uma presa fácil. Não é por aí? Realmente. Você estava falando, hoje a gente está vivendo uma época em que está se discutindo a questão da legalização da maconha ao redor do mundo. E a gente já tem alguns dados, né? Do Colorado e até do Uruguai. Os 2 primeiros estados americanos que liberaram. Exatamente. E a gente recebeu recentemente a visita do Kevin Sabet, que é um dos conselheiros do Barack Obama. Eu a reunião dele. E foi fantástico a explicação que ele nos deu, porque quem ganha com isso é a indústria, é a mesma... É pior que não, que ele fala que em Colorado, que ela está colocando, o que ele colocou na palestra dele, que eles pensavam, vamos legalizar porque todo mundo ganha. Contudo, eles vendem a R$6 lá a maconha, o tráfico vende por 2,5. E quem vende mais é quem vende mais barato. Então, exatamente, continua. E eles fizeram essa pergunta, mas nós pensávamos que íamos ganhar, exatamente. Só não ganharam. E a gente vê quem perde. Quem perde nessa história toda é sempre a criança. A população. É sempre o adolescente. A sociedade. Sempre, todas as políticas, todas as propagandas, elas não são realizadas para as pessoas, para o adulto. Elas são realizadas para a criança. O maior comprador de qualquer coisa é a criança. É atingindo a criança que a propaganda ela vai conseguir atingir a população como um todo. Então, é esse público que eles querem. Porque o que já está com a cabeça feita, já não tem mais comprometimento. Exatamente. Isso porque a criança ainda está em formatação da rede neurológica e o comprometimento vai ser muito maior, vai causar dependência. Uma pessoa adulta, a rede neurológica já está pronta, não tem a mesma necessidade e nem as mesmas mutilações que a criança tem. E é por isso que esse é o público-alvo. Porque o que já está com a cabeça feita, ele tira um lazer. Esse não tem que ter preocupação nenhuma. É com a criança mesmo. É por aí, não é? Aqui fala assim uma coisa também interessante, né? No caso de AIDS, entre 1990
a 2010. Nós vimos que abaixou bastante, não é? Abaixaram. Nesses seus estudos, que você está, assim, tem essas amostras, você percebe que decaiu-se em detrimento às políticas, em detrimento vamos chamar até mesmo, a partir do momento que o governo começou a distribuir uma série de apetrechos com a redução de danos, você percebe que isso realmente ocorreu de fato. A gente percebe o seguinte, não houve uma supressão da epidemia, ainda temos a epidemia de AIDS. Ela diminuiu sim, e muito, mas a gente estabilizou a epidemia. Ainda existe um número de contágios anual que continua. A partir de 1995 em diante, a gente continua com uma proporção de infectados que continua repetindo, ano a ano, a mesma proporção. O advento do antirretroviral ajudou muito a pessoa vivendo com HIV/AIDS a ter uma vida normal e a conseguir participar, né, de todas as realizações que um ser humano normal precisa participar para viver feliz. Porém, ao mesmo tempo, a gente percebe que quem está se contaminando hoje? São os heterossexuais. O público modificou. Então, a gente conseguiu uma conscientização de um público, a gente perdeu a conscientização de outra. Os estigmas que estavam relacionados à AIDS fizeram com que os outros se sentissem imunes. Mais à vontade. Exatamente. Então, assim, a gente precisa fazer uma educação sexual continuada, olhando para a doença sem estigmatizá-la. Né, sem permitir que ela seja estigmatizada. Né? A mesma coisa quando a gente fala de uso de droga e sexualidade, o risco que está relacionado, a gente fala por conta de uma série de fatores que o usuário de droga passa, né, que vão levá-lo a risco de contaminação. O sexo desprotegido, às vezes até por conta de vai transar com uma pessoa que não quer usar preservativo, sabendo até que tem HIV, mas que está querendo humilhar a outra pessoa. O usuário de droga passa por esse tipo de humilhação. Né? Ele não está consciente mais das atitudes dele, ele não consegue mais negar um comportamento como esse. E o que voltando na pergunta, né, que eu acabei rodando, voltando na pergunta, os públicos mudaram, mas a epidemia continua estável. Né? A gente conseguiu sim diminuir muito a epidemia de AIDS no Brasil. Né? A gente tem hoje uma taxa de 0,6% da população brasileira que vive com HIV/AIDS. Né? Nos Estados Unidos a gente tem um percentual de 0,5%, e na África a gente tem um percentual de 4,7%, que chega até a 5% da população africana que vive com HIV/AIDS. Eu queria trazer uma experiência que foi do começo desse ano, né? Nós tivemos a visita de 17 técnicos de Moçambique que vieram aprender com a gente lá em Itanhaém a realizar a testagem rápida e as intervenções breves relacionadas ao HIV e AIDS. E a gente ficou muito assustado com relação ao percentual de contaminados de Moçambique, né? A Moçambique tem 25% das pessoas que sabem que tem HIV. Estima-se que 50% da população já esteja contaminada. É muita gente. A crença que eles têm de HIV você vai nascer, não é nascer, reproduzir e morrer, é nascer, pegar HIV, reproduzir e morrer. E se você conseguir pegar HIV e antes de reproduzir um tratamento médico digno, você consegue ainda salvar seu filho. Então, a cultura dele está relacionada a isso. E, assim, é muito bom hoje o Brasil servir de referência para países mais pobres. Verdade. A partir do momento que você tem mais uma doença, é normal se pensar que eu não estou isento dessa doença. Exatamente. Tudo que é a maior parte prevalece como uma verdade. E hoje, em relação ao que você está falando, ao sexo também desprotegido, aumentou-se muito o número de jovens que não usam preservativos. Jovens, por efeito do beber bingo, que chega nos finais de semana, meninos e meninas, e eles não se importam. Algumas das estatísticas feitas, se você
questionar o garoto, eles não estão se incomodando de usar preservativos. Coisas que se faziam algum tempo atrás. Uma das experiências que a gente tem também nessa intervenção e a gente faz prevenção extramuro, né? A gente foi até um local onde estava sendo realizada uma festa entre adolescentes e a gente tentou inserir o preservativo, porque não tem como fazer muita coisa. Se a gente impede a festa de acontecer, a gente está perdendo né, todo aquele vínculo com aqueles adolescentes que estão procurando serviço por algum motivo. Então, a gente ofereceu preservativo, foi até lá, montou até standzinho para poder oferecer preservativo. E a festa era de sexo, era uma festa de funk, onde o sexo acontecia indiscriminadamente, né? E eles contaram que naquele momento eles faziam com algum dos jovens, né? Não eram todos adolescentes, alguns eram jovens adultos que eram portadores do vírus do HIV, sabiam que eram, e as pessoas que estavam indo na festa sabiam que eram. Em determinado momento da festa, eles transavam com aquela pessoa sem saber quem é que tem, sabendo que tem alguém, e aí a pessoa vai transando sem preservativo com aquele... que eles chamam de roleta russa. E não deixa de ser. Meu Deus, coisa que a gente ouve assim que nem acredita, não é? Aqui tem uma pergunta aqui interessante, não é? O que fazer para auxiliar o tratamento de dependentes químicos, levando em consideração a questão da sexualidade? Hoje, eu tenho uma preocupação específica, né? E eu compartilho dessa preocupação com o coordenador do curso de especialização e também agora patrão. A gente tem uma preocupação relacionada à população LGBT, né, que sofre com a discriminação e por conta desse sofrimento relacionado às questões de sexualidade, acabam tendo um pouquinho menos de chance na questão de tratamento e políticas públicas relacionadas a tratamento específico. A gente percebe que é muito comum haver algumas comunidades que precisam, por exemplo, vamos tratar um travesti, e aí o travesti é muito feminino, então não tem um lugar para colocar o travesti. Tem a preocupação com os outros. Então, são diversas preocupações relacionadas à sexualidade e que precisam de uma especificidade. A gente precisa tratar especificamente para conseguir trabalhar a questão da sexualidade. Uma outra angústia percebida, né? Eu tenho alguns pacientes que foram tratados dentro da clínica, que eu também realizo um trabalho, eu percebo que eles têm uma angústia muito grande de voltar à comunidade, né? Eles têm uma comunidade própria, onde foram criadas a maior parte das club drugs, né? Então, é um lugar muito propício para o uso de droga. E como voltar para essa comunidade? Como se sentir novamente parte? Né? É continuar querendo viver disseminado, continuar querendo viver à parte da sociedade. E, às vezes, trabalhar essa questão de uma cultura mais ampla requer que a gente tenha muito mais trabalhos realizados nessa área do que são feitos até hoje, né? A gente tem alguns trabalhos realizados, né? O Estado de São Paulo é pioneiro em algumas ações específicas para essa população, né? A gente já tem na saúde, eu sou tutora técnica de um curso EAD para conquista dos direitos de cidadania GLBT, e eles estão fazendo alguns movimentos nesse sentido. Mas é necessário pensar para o tratamento da dependência química para essa população, se a gente não tem como fazer alguma coisa mais específica, para conseguir trazer essa população para o tratamento da dependência química sem discriminação, permitir que essas pessoas se reinsiram na sociedade como um todo e não mais voltem a uma cultura que pode gerar recaídas e que pode ser muito disfuncional para o desenvolvimento desse dependente em recuperação.
Então, você está falando uma coisa muito interessante em relação a pessoas que não se encaixam realmente num perfil de comunidades terapêuticas, uma vez que muitos deles pertencem ao grupo que você falou, ou são realmente homossexuais, do LGBT, enfim, são pessoas que têm gêneros que optaram e não vão se encaixar numa comunidade. E são garotos que tiveram uma vida sexual mais ativa do que aqueles jovens que tiveram mais envolvimento com as substâncias. E esse pessoal encontra dificuldade, porque não existe locais. Eu já recebi, assim, vamos dizer, jovem que levava a vida, vamos dizer, de travesti. E às vezes eu nem estou sabendo, porque numa entrevista vem acompanhado, às vezes com algum familiar, e a pessoa está tão caracterizado ali que precisa falar, não é? Eu vivi assim, enfim. E eu não tenho local, porque são pessoas que quando vão para uma comunidade de jovens, existe o assédio, não tem como não ter o assédio. E fora o assédio, a própria pessoa, por já ter esse vício, ele se oferece, a pessoa se oferece, ele ou ela, né, no caso ela, é complicado. Então, muita gente que precisaria estar se tratando e teria outras comorbidades, das quais você acaba encontrando, como é que vai tratar se o preconceito é grande? E não existe locais. Eu já recebi pessoas que falam, pelo amor de Deus, aceita meu irmão, porque eu não estou encontrando um local para ele é usuário, ele tem uma vida promíscua, não é? Ele vem, mas ele acaba utilizando, então não existe. E aí eu pergunto para você, não é? Uma vez que você está envolvida em alguns departamentos, tanto da municipalidade ou mesmo estadual, que locais que essas pessoas poderiam procurar? Hoje a gente tem um centro de referência e treinamento em DST/AIDS que tem um ambulatório específico para o tratamento de travestis e transexuais. Lá faz o acolhimento e inclusive até encaminhamentos nos casos de transexuais que necessitem fazer cirurgia e tudo, consegue fazer isso através do CRT. Ele fica na Rua Santa Cruz, número 81, é um órgão do Estado e, assim, a gente ainda não tem um trabalho específico para dependência química, né? A gente ainda não tem, assim, a gente costuma conseguir internação dentro de enfermarias femininas para o travesti, né? Mas por quantos dias? Mas também... É curto tempo. Exatamente. A gente percebe que não existe uma efetividade, um trabalho que consiga ser efetivo. Então, a primeira intervenção que a gente consegue ter é essa, né? Eu acredito que o vínculo profissional que a gente consegue dentro de um serviço como esse acaba sendo um preditor de bom prognóstico, né? Porque às vezes essas pessoas elas chegam já descaracterizadas da família, né? Elas já não têm mais nenhum ente familiar que integre a rede de apoio, então acaba dificultando ainda mais a reinserção dessa pessoa no mercado de trabalho ou num ambiente mais saudável de vida. Então, a princípio, a gente encaminha para esses locais que são especializados para a gente tentar formar um vínculo. A partir desse vínculo, a gente tenta algumas estratégias específicas. Ainda não existe um tratamento específico. A gente está pensando nisso e eu acredito que eu vou ter algum trabalho para conseguir essa porque eu particularmente não conheço, esse de Santa Cruz já ouvi falar, mesmo para tratamento de AIDS, também a gente conhece vários locais, contudo, no caso do gênero, da homossexualidade, ou do travesti, no qual são pessoas que estão voltadas mais para essa sexualidade mais exacerbada, existe a substância. Em grande parcela desses jovens existe, ou como um escape, como uma fuga, ou uma forma de se proteger, mas o fato que está associado realmente é uma grande parcela desses jovens, porque eu já tive vários. Teve um momento que eu precisei separar um espaço da minha casa para homossexuais. Específico. Ter assim 6 pessoas num único quarto, porque eles
têm uma maneira de se envolverem. O que é legal dentro de uma comunidade, que o usuário de substância, ele não tem preconceito. Uhum. O meu problema é muito mais com eles, que eles se oferecem. Uhum. Não é? Acaba tendo essa... Alguns não, alguns respeitam. Só que existe essa coisa que não pode ocorrer dentro de uma comunidade. Haveria necessidade, sim, de separar. A gente sabe que o tratamento de dependência química, para ser efetivo, precisa ter um momento de abstinência sexual também, até para reconstruir melhor, né, todos esses organismos aí, cerebrais que foram danificados pelo uso de droga, e não deturpar ainda mais esse sistema de recompensa que já está tão danificado. Verdade. Então precisa ter um período de abstinência sexual, é necessário e é produtivo dentro do tratamento da dependência química. E realmente é a maior dificuldade que a gente tem. O nosso bate-papo está muito gostoso, mas eu vou pedir as considerações finais ao nosso telespectador. Eu estou muito agradecida, eu estou muito feliz mesmo de poder participar desse programa. Tenho certeza absoluta que as contribuições que eu consegui deixar aqui com vocês, com certeza elas chegaram até mim de pessoas que tinham um interesse em tratar, em cuidar do dependente químico, e é isso que me motiva a trabalhar com dependência química, né? Isso me motiva, isso me dá um gás, né? E eu queria deixar isso para vocês, né? Que essa motivação para trabalhar com dependência química, ela vem de dentro, né? É muito difícil, quem queira, né? Quem se engaje nessa missão, mas é muito bom, é muito produtivo, é muito gratificante. Pois é, a entrevista com a Ariadne Ribeiro, hoje, no dia de hoje, é muito importante, pode acreditar, essa moça vai contribuir muito em várias cidades, porque o projeto que ela está trazendo é ousado, ela está trazendo uma questão de que os órgãos públicos tenham um olhar diferenciado para essa classe das pessoas que têm esse estigma, que utiliza, são pessoas do sexo, pessoas que, por nós, muitas vezes, aparentemente, mas há sim preconceito. Hoje a gente sabe que é difícil, há estatísticas que o gay, o homossexual tem dificuldade de se relacionar e de ser aceito em qualquer segmento. E quando se vai para uma comunidade, bate de frente. Mas, parabéns, viu, Ariadne? Esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos familiares codependentes e aos dependentes químicos. Também tem apoio do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo, aquele pastor está sempre aqui, pastor Getúlio, da Igreja Batista, Betel, também do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo. E convidamos a todos vocês que queiram participar, mande um e-mail, mande um tema, mande o seu tematista. Nós falamos aqui sobre todo tipo de codependência. Portanto, esse é um programa democrático, contamos com a sua participação. Agradecemos até esse momento e até o próximo programa. Um forte abraço. Obrigado, viu? Valeu, foi muito bom.